importante estos 6 puntos acá en Brasilia. Claramente no hicimos bien las cosas y solo cosechamos 2 empates. Y aquí no hay ningún tipo de excusas de parte mía ni de los jugadores. Simplemente no fuimos capaces de cosechar más puntos en esta estadía aquí en Brasilia. Mucho se habló de salir del Morumbi, pero no pasa por ahí. Es una responsabilidad nuestra, deportiva, y bueno, ahora tenemos que seguir compitiendo, luchando para clasificar primero en lo posible. Es imposible tener una estadística de tantos goles en contra y decir, no, estamos defendiendo bien. Es imposible. Claro está, el primer gol decir, bueno, 2 conexiones, era lo que ellos hacían, ¿no? Cruzamiento y cabezazo, era la única estadística que se repetía en todos los partidos. Puede haber algo de mérito de él, puede haber, pero ya acredito que segundo y tercer gol ya se lo facilitamos nos. Y en otras ocasiones también no hemos defendido bien, digamos, en el transcurso del Paulista. O que houve com o tricolor, professor? O outro professor, Zubeldia, disse que o São Paulo entregou aí. O outro sou eu, né? Vacilou. O São Paulo vacilou no segundo e terceiro gols do Velo Clube. Tem torcedor do tricolor cornetando o Jandrei. E aí, professor Celso? Dessa vez, o problema realmente foram os gols tomados. Mas a gente não pode esquecer do acumulado dessa fase Shakira ocupando o Morumbi, que no jogo anterior com a Inter de Limeira, faltou fazer gol. Né? Então, são 2 problemas aí. Especificamente sobre ontem, fora os gols que o São Paulo tomou. Quando o São Paulo tomou 3-3, gente, é uma bola cantada. Pelo jeito que os 2 times estavam jogando, e aí o Zubeldia fala de possíveis méritos do Velo, o Velo tem o mérito de ser uma equipe humilde que vai para o jogo. Não foi só contra o São Paulo, não. Fez bons jogos contra Santos, contra Corinthians. Ganhou do Santos, pô. Está numa situação ruim no campeonato, mas receberá em casa alguns dos seus rivais diretos, Inter de Limeira e Água Santa. E jogando assim não vai cair. O Guilherme é um técnico que tem muita coragem. Tem 6 pontos o Velo Clube, uma vitória só, que foi a vitória contra o Santos. O São Paulo pecou, sim, defensivamente, mas não foi só nos lances dos gols do Velo. Quem assistiu a partida percebeu os riscos que o São Paulo correu o tempo inteiro. Claro, o torcedor tricolor com o sangue mais quente vai vir com aquela história de que o Jandrei chama gol e dessa vez chamou gols, alguns esquisitos. O Zubeldia falou do segundo e do terceiro. Eu, por exemplo, acho que o primeiro foi bem esquisito, o da cabeçada, por uma questão de posicionamento quando o lance está nascendo. São bolas cantadas. E agora o São Paulo vai para um clássico importante, sempre importante, talvez em termos de classificação, mais importante para o Palmeiras, mas importante também para o São Paulo, de uma maneira esquisita. São 3 tropeços seguidos, né? Que perdeu do Bragantino, empatou com a Inter de Limeira, empatou com o Velo Clube. O técnico muito cornetado, principalmente pela questão do uso dos garotos, né? O Rian Francisco, acho que hoje é um símbolo desse descontentamento em relação ao Zubeldia, que precisa buscar soluções. Mas eu insisto, os problemas do São Paulo vão para além da... Você já tem o aplicativo da Temo? Se ainda... A Inter não tinha o Luciano. Luciano ontem foi mais uma vez fundamental, é um jogador que você pode achar, até os críticos acham que ele pensa que joga mais do que joga, mas na verdade ele entrega. Nos jogos que o São Paulo precisa de gols, ontem ele saiu, se segurou para não falar que a defesa acabou entregando todo um trabalho que ele fez lá na frente. Ele foi o melhor desse quarteto. O Calleri participa de um gol. Acho até que o Calleri está mais participativo nesse quarteto do que eu imaginava. O Calleri não tem feito os gols, mas tem aparecido muito servindo companheiros. Coisa que a gente imaginava que dos 4 ele seria o menos apto a fazer. E ele vem sendo muito... Do São Paulo, olha, média de 1,11 gol por jogo. Jogos em que o São Paulo sofreu gol
ou não em 2025? São 9 jogos no ano, sofreu gol em 6 e não sofreu em 3, Mari. Pois é, um desses 3 em que ele não sofre gols, vitória contra o Guarani, 1-0 na segunda rodada do Campeonato Paulista. E ali, o Zubeldia já foi questionado, inclusive, depois da partida, na coletiva, sobre a saída de jogo do São Paulo. Porque o São Paulo, nessa temporada, já tomou gol assim, errando saída de jogo, inclusive, ou na reposição do goleiro, ou com os seus próprios jogadores. E na segunda rodada, ele já tinha sido questionado sobre isso. E, de fato, se apresentou esse problema depois, ao longo das outras partidas. E aí, em cima do que o Eugênio falou, você acaba expondo 2 ótimos volantes do São Paulo, né? Alisson e o Pablo Maia. Então, assim, o Pablo Maia até falou aqui, depois da vitória diante do Corinthians, perdão, de que todo mundo ia fazer um esforço absurdo para o Oscar poder jogar, mas não dá para você sobrecarregar tanto assim os 2 ótimos volantes do São Paulo, que o Alisson também tem essa qualidade para sair para o jogo, então também é um jogador que quando necessário, apoia muito bem. O Pablo também. Exatamente, o Pablo Maia também. Então, assim, é um sistema que tem que funcionar, é um coletivo que tem que funcionar. Ontem o Zubeldia falou muito sobre essa falta de equilíbrio, falou muito sobre essa fase defensiva, só que ele também falou sobre confiança e nervosismo. E isso me chamou a atenção, porque a gente volta à temporada passada. A temporada para o São Paulo acaba quando ele é eliminado da Libertadores pelo Botafogo. Aquele jogo no Morumbi, ele não conseguiu retomar boas partidas, desempenho, resultado. O time sentiu muito a eliminação e esperou, de fato, o ano terminar. Então, o São Paulo, ele contrata um bom lateral, o Enzo tem feito bons jogos, apoia muito bem. São Paulo tentou se mexer no mercado, traz o Oscar, que tem muita qualidade, de fato qualifica muito o jogo do São Paulo, meio de campo, a fase ofensiva, mas precisa deixar o que aconteceu na temporada passada para trás e agora assumir um protagonismo. O São Paulo, ele precisa entrar nas partidas assumindo o protagonismo. Ele tem que ser protagonista diante do Velo Clube, ele tem que ser protagonista diante da Inter de Limeira e também contra o Red Bull Bragantino, por que não? Elevar o nível das partidas. O São Paulo, ele está falhando no nível da competitividade do Campeonato Paulista. A gente costuma dizer que esse tipo de jogo, esse tipo de time, esse tipo de time montado, né, de formação tática, vai dar certo contra os pequenos, mas complica contra os grandes, mas está dando errado contra os pequenos, né? O Velo Clube, com um pouco de coragem, ontem conseguiu coisas que a coragem gente e também foi uma boa atuação do Velo Clube. Foi, Tá? claro. Boa atuação, inclusive Boa individual, atuação, né? sim. São atacantes muito felizes. Silas muito bem no jogo, né? Muito bem no jogo. Né? Agora, é um problema, porque a gente começa a listar aqui, se você botar o Enzo Pérez como alguém que mais vai do que fica, já é meio time isento da pegada. Como assim? Pega o quarteto mágico e o Enzo dá 5, um time tem 11. Meio time não volta. De linha são 10, então você já é meio time de linha. Meio time não Peraí, tá... Contra o Jandré, quarteto- que também não dá sorte, né? O Jandré. Meio time não tá Você voltando. chamou de quarteto mágico, ninguém marca? Então, mas O é Lucas isso. não marca? É isso que a gente está discutindo Esse é aqui. que tá voltando lá para marcar. Tem que marcar mais do que está marcando. Sabe quem está marcando mais? É quem menos deveria fazer isso, que é o Caleri. O Caleri volta. O Caleri você vê sempre ele na área defensiva do São Paulo. E os outros, todos não. É claro Mas que... isso aí é culpa dos jogadores ou é mais responsabilidade do técnico ou todo mundo está aí Os dois lados, no combo? né? Porque a torcida ontem vaiou o time e tem muito torcedor já cornetando o Zubeldia. Então, Culpa é de quem? Faz Responsabilidade é de quem? Faz uma reunião para lavar roupa suja lá. Gente, tomamos 3 gols. E aí? Quem vai fazer o serviço sujo? O velho Filipão sempre falava, né, que o caminhão não tem só 4 rodas. Tem que ter o volante, tem que ter o câmbio, que ele usava para justificar, na época, a escalação do Galeano, que era o patinho feio no meio de tantos jogadores. E olha que o São Paulo... Você não me respondeu, professor. A responsa é do Zubeldia, mais? Mas será que você sabe a maneira correta de Eu acho que, se você quiser colocar o Zubeldia é que tem que convocar essa reunião. E é ele que tem que falar, gente, por que tomamos 3 gols do Velo Clube? Ele entra, ele entra no combo da crítica
também muito em cima do que a gente acompanha, do que tem acontecido quando o Palmeiras não desempenha, e aí a crítica em cima do Abel, que é também essa rodagem do elenco, né? Quando você coloca o Jandrei, ele tem recebido as críticas por não ter colocado o Rafael, quando ele não coloca os meninos da base, sempre. Então, ele também está nesse processo de fazer o elenco circular. Ontem, questionado sobre o Jandrei, ele falou, na temporada passada, quando o Rafael machuca, a gente precisou do Jandrei. Então, minimamente, ele precisa manter o goleiro... São Paulo precisa de um outro goleiro, né? Que seja confiável. Então, exatamente. Então, o Jandrei não mostrou até hoje no São Paulo que está pronto para encarar um time desse tamanho. Então, assim, teve janela de transferência, está aberta ainda a janela de transferência. São Paulo não foi buscar. Não. Parece satisfeito. E sempre que o Jandrei entra, a torcida do São Paulo já fica desesperada. Porque é um goleiro que às vezes não dá sorte, às vezes erra mesmo. Um dos gols ontem foi um erro de passe dele. Acho que ele nem falhou nos gols em termos de tentar fazer defesa. Eram todos lances difíceis para o goleiro chegar. Mas ele erra quando tem necessidade de sair jogando com o pé. São lances difíceis do goleiro chegar, perfeito. Mas o grande goleiro de um grande time como São Paulo, ele tem que pegar bolas difíceis de vez em quando. Você vê o Rafael. Concorda? Você vê o Rafael. O melhor jogo do São Paulo, o jogo emblemático dessa campanha até aqui, é o clássico contra o Corinthians, os 3-1. E só foi aquilo porque o Rafael trabalhou em alguns momentos do jogo muito importantes. Sim. Perguntará ao São Paulino, fosse o Jandrei naquele dia, teria ganho o clássico? Da maneira como ganhou, pela diferença de gols que ganhou? Provavelmente não. Agora, o trabalho tem que ser feito para que chegue menos bola, tanto no Rafael quanto no Jandrei. Chegou bola demais. Esse jogo de ontem era uma bola cantada, que o São Paulo corria risco até o apito final. E o São Paulo, ele produz, né? São 3 jogos que ele não vence, com 50 finalizações no total. É claro que se concentra muito contra a Inter, que ficou com um jogador a mais, contra o Red Bull Bragantino finaliza menos, mas você vê as oportunidades em que o São Paulo, mesmo tomando o empate, ele busca, ele cria, ele faz o goleiro adversário trabalhar, mas é muito pouco, né? Aquilo que a gente está falando, como que você equilibra um time que tem tanta qualidade lá na frente para, nessa fase defensiva, também dar conta do recado. Quando a bola chega no quarteto, sai jogo. Sai jogo, é fato. É um quarteto muito qualificado. Quando entra Ferreirinha também sai jogo, é muito bom jogador também. Só que o jogo tem 2 momentos. Tem um momento que você está com a bola, tem um momento que você está sem a bola. E aí o São Paulo tem isso complicado. E outra coisa também, mesmo você estando com a bola, mas lá atrás, esse quarteto está na frente esperando, está com dificuldade para sair quando enfrenta, como enfrentou ontem, uma marcação alta de muita intensidade, que até o final do jogo estava pressionando em cima. Não é fácil fazer isso. Tanto que o gol de empate, já nos acréscimos ali, o terceiro gol do Velo, é isso. O time estava todo marcando no campo de ataque, dificultando a saída do jogo do São Paulo, porque sentiu desde o início que o São Paulo tinha dificuldade nessa bola. E conseguiu recuperar de novo e foi buscar o 3-3. Então, tem muita coisa para ajustar nesse São Paulo. É claro que, no final das contas, Abel, para responder a sua pergunta, quem responde por tudo isso é o técnico. Ele precisa sentar com todo mundo e fazer ser um time mais coeso em todos os momentos da partida, né? E ontem bem abatido, né? Sim, porque você tem 3 resultados negativos. Um time que está numa reta final de fase de classificação do Campeonato Paulista, quando se esperava muito mais do São Paulo, a gente entende que está todo mundo, e eu sempre coloco essa questão para amenizar, está todo mundo alternando equipe, né? Tirando o jogador titular aqui, tirando o jogador titular ali, né? Rodando o elenco. Uma pré-temporada. Só que você precisa rodar o elenco e mostrar a efetividade quando você roda.